Como as pirâmides egípcias foram realmente construídas? Apesar de nossa tecnologia moderna e da pesquisa de nossas brilhantes mentes modernas, ainda existem vários grandes mistérios não resolvidos no mundo. A receita do KFC, o monstro do Lago Ness e as pirâmides egípcias de Gizé estão no topo, mas as pirâmides definitivamente consideram o biscoito como o maior mistério de todos. As pirâmides egípcias de Gizé são algumas das estruturas feitas pelo homem mais impressionantes da história. Estima-se que tenham sido construídas há mais de 4.500 anos com mais de 2 milhões de pedras e levaram de 20 a 30 anos para serem feitas. Mas como as pirâmides egípcias foram construídas exatamente? Ainda é um segredo. Não há evidências, nem planos antigos e certamente não faltam teorias da conspiração. Mas isso não nos impede incorporar o Indiana Jones. Descobrimos que existem duas teorias principais circulando, a teoria da rampa e a teoria do poço de água. Então qual é a diferença? A teoria da rampa. A teoria da rampa é provavelmente a mais geralmente aceita e tem mais evidências para apoiá-la. Em poucas palavras, discute que as pirâmides foram feitas com pura força de trabalho e dezenas de milhares de trabalhadores. As pedras foram supostamente puxadas pelo deserto com cordas e trenós, e só recentemente o RT foi atualizado para incluir que eles também molhariam a areia para reduzir o atrito. A areia molhada tornou as pedras muito mais fáceis de arrastar e essa prática pode ser vista em algumas pinturas murais antigas. Uma vez que as pedras foram arrastadas pelo deserto, acredita-se que uma série de opções de rampas foram erguidas para arrastar as pedras até o topo à medida que elas subiam. Com a areia, os trabalhadores criaram uma rampa reta de um lado, uma rampa em espiral que envolvia a pirâmide ou uma combinação das duas. Alavancas também foram supostamente usadas uma vez que uma altura significativa foi alcançada e as rampas não eram mais viáveis. Esta teoria é apoiada pelo fato de que os trenós estão bem documentados em pinturas murais antigas, assim como imagens de estátuas gigantes sendo puxadas por centenas de homens. Essas rampas, no entanto, teriam sido muito demoradas para serem construídas. Agora é a outra teoria. A teoria do poço de água. A teoria do poço de água difere da teoria da rampa na maioria dos pontos, começando pela forma como as pedras foram transportadas. Enquanto a teoria da rampa discute arrastar pedras pelo deserto, essa descreve que canais especiais foram construídos até os locais de construção, permitindo que as pedras flutuem por todo o caminho. Os carros alegóricos eram supostamente feitos de madeira de cedro ou peles de animais infladas embrulhadas em papiro e, quando presas às pedras, permitiam que fossem puxadas da costa. Os canais levam a um fosso que contornava todo o perímetro do canteiro de obras, permitindo que os blocos flutuassem para o lado onde eram necessários. 4 tubulações de água foram então supostamente usadas para flutuar os blocos morro acima e foram estendidas à medida que a pirâmide crescia. Uma série de portões controlava como os blocos se moviam para cima do fosso até o topo, e uma piscina de água no topo do local de construção permitia flutuar e posicionar ainda mais sem nenhum arrasto ou levantamento de peso real. Nessa teoria, esses canais e elevadores de água permitiam que as pedras fossem movidas com bastante facilidade. Embora não haja evidências documentadas concretas dessa teoria, foram identificados vestígios de água em toda a estrutura e imperfeições ao longo do meio de todos os 4 lados para apoiar a teoria do poço. Criando os blocos. Também não há um consenso real sobre como os blocos foram feitos, e a teoria dos poços de água tem sua própria teoria sobre a criação de blocos. Cinzéis ou serras de cobre foram usados para cortar o calcário, mas a criação de cortes e ângulos precisos sem tecnologia moderna poderia ter sido feita de algumas maneiras. Alguns apoiadores dizem que os egípcios usavam a superfície da água como um nível e trabalhavam na pedra debaixo d'água, facilitando a manipulação. Outros citam o uso de ferramentas simples como níveis de madeira, tinta e barbante para medir os ângulos e detectar pontos que não estavam nivelados. Outras teorias. Embora as teorias acima sejam as mais amplamente aceitas, também existem algumas alternativas intrigantes. Extraterrestres, tecnologias perdidas há muito tempo, viagens no tempo, eles continuam.
Independentemente do que você acredita, não há como argumentar que as pirâmides egípcias são ridiculamente impressionantes para a época e que provavelmente nunca obteremos uma resposta concreta sobre como elas foram construídas. Todos podemos concordar que foi necessária uma quantidade insana de inteligência e mão de obra e que somos muito afortunados por tê-los ainda de pé depois de todos esses anos. Por enquanto, continuaremos a ouvir as teorias mais recentes, maravilhar-nos com as próprias pirâmides e mantê-las no topo de nossas listas de viagens indefinidamente. Obrigado por assistir até aqui. Curta e compartilhe.